Bom, tem uma coisa que são os diversos stakeholders, as diversas áreas que formam o que são os stakeholders, muitas vezes têm ou necessidades ou estratégias que nem sempre são complementares, às vezes são divergentes. Você já teve um caso desse? Como é que você lidou com isso? O tempo todo. Né? O tempo todo. Eu acho que se você entra numa companhia que eu chamo de legacy, né? Que você tem os KPIs, os Key Performance Indicators, que são diferentes por departamento, você fatalmente vai entrar numa situação, e fatalmente isso acontece o tempo todo. Tá. Né? Por exemplo, o pessoal de manufatura nosso, no passado, era medido por custo por 100 libras. Certo. Então, basta você produzir mais peso que você vai ter um custo menor. Mas isso faz com que o pneu não seja necessariamente o mais eficiente. Enquanto isso, o pessoal de recurso de desenvolvimento era medido pela performance do produto. Então, a gente passou a alinhar todos esses recursos e os KPIs para que todo mundo esteja remando na mesma direção. Certo. Que é o maior desafio do líder. Exato. Né? Não somente decidir onde você quer ir, mas definir que todo mundo, que não tenha perda no processo, né? Que é o conceito de zero loss. Sim. Que todo mundo esteja remando na mesma direção. Quando você consegue todo mundo remando na mesma direção, aí que você consegue o resultado ótimo. Né? Então, para mim, esse é o fundamental em gerenciamento de companhias, é você conseguir não só definir a direção, mas ter as pessoas remando no mesmo caminho. Perfeito. Você comentou agora sobre eficiência, e aí eu queria saber que existe aí um paradoxo, acredito eu, que é a eficiência versus a inovação. Às vezes uma acaba dificultando a outra ou não potencializando a outra. Isso existe para vocês também? De que maneira vocês trabalham? Você acredita nesse paradoxo? Então, tem o Jaime... Jaime... A eficiência, eu vou explorar um pouco mais. Eu acho que a eficiência, ela tenta minimizar o erro e minimizar os gaps ao longo do processo. Já a inovação, ela tem ou o erro, ou o fracasso, ou a tentativa, a experimentação, como um dos seus princípios. E isso não acaba sendo divergente uma coisa da outra? Então, por muitos anos eu pensava assim. Certo. Honestamente com você, eu achava que a eficiência operacional era uma coisa e inovação era outra, né? E ao longo dos últimos anos, e eu acho que uma coisa que a Goodyear ensina muito a gente também, é como a complexidade da construção de pneus e a frequência de lidar com a categoria é muito baixa, a complexidade é muito alta, você aprende que isso não é uma verdade. Né? Na realidade, a excelência operacional visa você fazer com que as pessoas sejam livres para executar a criatividade e o trabalho delas. Por quê? Você não precisa se preocupar em reinventar a roda, você não precisa se preocupar com o processo, porque o processo está lá. E a eficiência operacional, ela visa ter o que eu chamo de zero loss, né? Tá. A perda zero. Ou seja, você não ter fricção no processo. Então, você não precisa se preocupar com coisas que não são relevantes ao seu trabalho. Certo. Isso também é verdadeiro na inovação. Porque quando você pensa em inovação não digo somente em produto, porque inovação em produto ou que você vende em serviço é muito importante. Sim. Mas inovação fora disso, que é a inovação do business model, da cadeia de suprimentos, a inovação na área financeira, a inovação em vendas, a inovação em mercado, tudo isso conta. Mas para você ter esse afloramento dessa capacidade, dessa criatividade, você também precisa, que é uma das coisas que eu falei na mesa redonda, você precisa ter um pouquinho de constrição, né? Sim. Porque não adianta você dar um briefing para uma pessoa e falar assim, vai fazer esse produto funcionar, cresça as vendas. Não adianta, você precisa dizer assim, não, onde você vai crescer as vendas, por que essas vendas têm que crescer, qual é a sua venda versus a concorrência. Na hora que você definiu melhor o problema, aí sim a criatividade e a inovação, elas tomam caso. Mas a inovação por si só, ninguém vai tirar a cartola. Tem gente que tem sorte e o resto de nós tem que trabalhar muito duro. Então, para a gente que tem sorte, a pessoa tira a cartola e fala assim, não, aqui está um produto novo, um jeito novo de fazer, tchan, né? Mas 99,9% da população isso não acontece. Então, para a gente, o que precisamos fazer é encontrar uma maneira de definir esse problema, definir o papel estratégico que aquela pessoa, aquele segmento, aquele problema tem. E daí a pessoa pode ser muito criativa dentro daquele playground. Então, nós da Goodyear e eu pessoalmente acreditamos muito nesse conceito da inovação com propósito. Inovação sem propósito não é inovação, é sonho.